Até lá. Olá, amigos. Estamos aqui novamente falando sobre doenças, homeopatia, oftalmologia, enfim, doenças de uma maneira geral, medicina. E por que eu estou falando de todas essas coisas? Porque os meus cabelos brancos me permitem pensar que aquelas pessoas, aqueles médicos que me antecederam, aqueles colegas, aqueles professores, aqueles pensadores todos, descobriram que o ser humano é um ser integral. O que é um ser integral? Eu sou religioso, eu acredito que existe alma. Então nós temos uma energia dentro de uma matéria. E aí o ser humano é um ser integral, um ser inteiro. Ele é um ser humano com alma, com corpo, com cérebro, com atividade cerebral, com funções mentais, emocionais e físicas. Isso tudo dentro de um pacote, porque tudo que está dentro da pele faz parte de um ser só. E aí a gente, às vezes, pelo desenvolvimento da tecnologia toda, a gente foca muito num sentido e se esquece dos outros. A gente esquece que o ser humano, às vezes, não é apenas um braço, uma junta, ou um cérebro, ou um olho. Ele é um ser composto de todas essas coisas. E a gente tem que tratar desse ser humano como um ser vivente que tem sentimentos, que tem sofrimentos, que pode sofrer. Ele tem sofrimentos emocionais e tem sofrimentos físicos. Ele pode adoecer. O equipamento dele físico, que é o nosso corpinho para se manter aqui neste nosso planeta, ele pode adoecer. E ele pode adoecer em qualquer lugar. Ou seja, no corpo, na alma, no espírito, ou como a gente quiser dizer, no lado sentimental, emocional. E os medicamentos homeopáticos, quando são analisados, eles são experimentados em pessoas sadias, eu já disse isso. Então a gente descobre aonde ele age e quando usá-lo, então, porque a gente cura semelhante com semelhante. Ou seja, o remédio que faz adoecer determinada doença com determinados sintomas e sinais, ele cura uma doença que tem aqueles sintomas e sinais. Então a gente escolhe isso, esse medicamento, para tratar daquela doença. Mas fecha um pacote. Um pacote onde existem sintomas mentais, gerais e físicos. Nós somos um ser integral. Então, às vezes, a pessoa passa por uma emoção, como aconteceu alguns poucos meses ou ano atrás, onde uma criança veio trazida pela mãe com uma febre de 42 graus. As amígdalas estavam enormes, tinha placa de pus na garganta, dos dois lados das amígdalas. A menina estava prostrada e a mãe estava assustada. Aí elas me disseram assim: doutor, ontem foi domingo e a gente passou o dia à beira do rio. Estava um dia muito quente e nós fomos tomar banho do rio. E a gente está achando que isso aí deve ter causado a doença. Aí, à medida que nós fomos conversando e a consulta se desenrolou, na realidade o que nós descobrimos foi que houve um desentendimento da mãe com a filha, a menininha de 7 anos, e a mãe, jovem, tiveram um desentendimento sério, como elas tinham sido inseparáveis, e o fato que ocorreu separou-as. O que aconteceu? A menina adoeceu, não por causa do banho de rio, ela adoeceu por causa do problema emocional. E aí eu tratei-a com homeopatia e no dia seguinte a febre dela desapareceu. As placas de pus reduziram, em 2 dias desapareceram. Ela voltou a ser a criança meiga e querida como ela era antes desse fato todo acontecer. E a gente prolongou um pouco a utilização desse medicamento
justamente para fazer aquela modificação. Eu tenho falado em alteração genética. Então, a gente faz uma faxinazinha genética para que a criança não adoeça com tanta facilidade e procura esclarecer e explicar para a família que o convívio daquela forma é melhor se tomar cuidado, porque vai levar certamente a um novo adoecimento. É isso aí. Obrigado, até a próxima.